A sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e depois nós vamos ver o versículo 19. 1 Coríntios 1, 5, e depois o 1, 19. Nós estamos falando sobre maturidade, e hoje eu quero falar sobre a fé e a boa consciência dentro desse tema sobre maturidade, né? Porque toda vez que nós amadurecemos, crescemos espiritualmente, ao mesmo tempo nós temos uma boa consciência em relação a Deus, a obra do Senhor, em relação ao nosso testemunho, em relação às nossas responsabilidades, à nossa liberdade espiritual. E é muito importante essa consciência que nós temos em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. E eu vou estar falando sobre isso. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. Diga, boa consciência. E de uma fé sincera. Versículo 19. Mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. A fé, ela tem que ser acompanhada de uma boa consciência, para que nós não estejamos deturpando a fé, para que nós não estejamos cauterizando a nossa mente em relação àquilo que diz a palavra de Deus. Então a gente tem que ter uma boa consciência juntamente com a fé. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos oriente nessa manhã, que o Senhor nos ensine, que nós possamos aprender aqui nessa manhã, mais através desse assunto sobre maturidade, Pai. Fala aos nossos corações, Deus, nós levamos cativo os nossos pensamentos à obediência do Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Paulo está escrevendo aqui ao seu filho na fé, Timóteo, obrigado, que estava em Éfeso, e ele instrui a Timóteo a combater aqui os falsos mestres, que estavam trazendo doutrinas erradas, e também lhe dá instrução a respeito das responsabilidades pastorais da igreja, né? Timóteo era o filho na fé do apóstolo Paulo, e aquele das instruções para esse filho na fé dele, a respeito ali do procedimento que deveria ter em relação à igreja. E no versículo 5 ele diz que o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então ele estava instruindo, e o objetivo era que ele tivesse uma boa consciência em relação ao Evangelho, à palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele usa essa expressão boa consciência, que por várias vezes, né, você vê aqui nas suas epístolas, que ele escreve nas suas cartas, ele está dizendo que a consciência dele, por causa da graça, por causa da revelação de Cristo, era uma consciência sincera, era uma consciência boa, era uma consciência serena, era uma consciência sem medo, sem culpa, de corrupção, né? Era uma consciência tranquila em relação a Deus. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente olha para a velha aliança, para a lei, quando a gente olha ali para aqueles religiosos, né, antes da vinda de Cristo, o que havia na realidade era uma consciência de medo, era uma consciência de culpa, era uma consciência de condenação. Por causa do jugo da lei, por causa do peso da lei. Você imagina, eram 613 ordenanças que os judeus tinham que cumprir. E em Efésios capítulo 2, em Tiago 2, versículo 10, diz assim, que quando você deixava de cumprir um desses 613 mandamentos, um dos pontos da lei, você era culpado de todos. Então a lei, ela era um ministério de morte e de condenação. Os judeus que estavam seguindo ali a velha aliança, a consciência deles era uma consciência de quê? De medo, de insegurança. Era uma consciência de condenação, era uma consciência de morte, de imperfeição. Porque eles viviam debaixo de um jugo e de uma cobrança.
Ou seja, se eles errassem, eles eram culpados daquele erro. Então, como que você tem uma boa consciência se você está debaixo de um regime, né, de cobrança, de acusação, que aponta o erro, que mostra o erro? Por isso que quem estava debaixo da lei, ele estava debaixo de um jugo de escravidão. E é muito importante a gente falar sobre isso. Eu comecei a falar nessas nossas mensagens, né, que nós estamos gravando agora, os vídeos que nós estamos gravando, eu comecei a falar sobre a influência hoje nas igrejas do judaísmo. As igrejas hoje estão muito influenciadas pelo judaísmo, uma cultura judaica muito forte, tudo sobre Israel, símbolos judaicos. Tem pessoas que estão até procurando ali na sua árvore genealógica se ele tem um sobrenome judeu, né? Pessoas que estão com práticas judaicas dentro da própria igreja, que não é uma igreja judaica. Então, quando você começa a misturar as coisas, né, você não tem uma boa consciência em relação a Deus, a nova aliança. Então, nós estamos vivendo hoje a nova aliança em Cristo, né? Onde o Senhor Jesus, Ele veio através da graça, Ele veio nos tirar o peso da culpa, Ele veio nos redimir da culpa e do pecado. Então, amados, o que é uma consciência? É a forma que eu penso a respeito de alguma coisa. Consciência é o que me faz distinguir moralmente aquilo que é bom e aquilo que é ruim, o que convém e aquilo que não convém. A consciência é o que nos faz agir de um certo modo, né? Como eu vou agir daquele modo. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que o fato de Cristo ter morrido por nós, o fato de nós estarmos hoje vivendo na nova aliança, né, o Espírito Santo habitar em nós, isso trouxe para cada um de nós uma boa consciência. Uma consciência pura, para que nós possamos nos relacionar com Deus, para que possamos servir a Deus. Então, tudo que nós fazemos, a própria liberdade que nós temos, amados, nós somos guiados pela nossa consciência. Porque antes havia regras, né? Mas hoje a Bíblia diz que a lei, ela foi inscrita dentro do nosso coração, na nossa consciência. Então, hoje nós temos uma lei interna. Diga assim, hoje eu tenho uma lei interna. A lei do Espírito e da vida. Ou seja, o Espírito de Deus é que me conduz hoje. Então, a liberdade que eu tenho hoje, essa liberdade, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus que está na minha vida e pela boa consciência que eu tenho. Então, se eu faço alguma coisa, por exemplo, se eu não me aproprio de uma coisa que não é minha, se eu me aproprio de uma coisa, se eu não me aproprio de uma coisa que não é minha, eu estou agindo de acordo com a minha consciência, com a minha boa consciência. Ou seja, por que eu não vou pegar aquilo? Por que eu não vou me apropriar daquela coisa ali que não é minha? Por quê? Porque eu tenho uma boa consciência em relação à minha liberdade em Cristo Jesus. Eu não preciso de uma regra, porque eu tenho uma regra interna. O próprio Espírito de Deus me conduz a toda verdade. Ele me conduz a toda verdade. Então, nós precisamos ter a fé e a boa consciência, porque essa boa consciência é que vai nos orientar, é essa boa consciência que vai nos guiar na nossa vida cristã. Por isso a gente tem que ter fé e boa consciência em relação a Deus. Então, antes de Cristo, na lei, o relacionamento com Deus, ele era restrito. Não era qualquer pessoa que poderia se aproximar de Deus, né? Havia ali o sacerdote que se aproximava do Senhor e que fazia oferta pelo povo. Então, o relacionamento era restrito. Não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus. Era preciso que nós tivéssemos um sacerdote que intercedesse por nós, pelos nossos pecados, né? Então, você imagina, havia um receio sequer de falar o nome de Deus. Você sabe que os judeus, eles têm receio até hoje de falar o nome Yahvé, porque eles têm um medo de Deus, de falar o nome de Deus, né? Então, havia uma consciência daquelas pessoas de que
de culpa, uma consciência de medo, porque se eles não obedecessem às ordenanças da lei, eles eram condenados e culpados de tudo aquilo. Então você imagina, o sacerdote ia levar a oferta pelo povo. Aí aqueles que estavam esperando a resposta de Deus do perdão pelos pecados, você imagina a apreensão que ficava ali. Será que Deus vai aceitar o sacrifício? Será que Deus vai aceitar a oferta que o sacerdote levar? Então havia uma apreensão muito grande, havia uma consciência de medo, havia uma consciência de culpa daqueles que viviam na velha aliança. Como eu disse aqui em Tiago capítulo 2:10, então a pessoa se sentia imperfeita e a pessoa se sentia amaldiçoada ao mesmo tempo, né? Diz assim, olha, pois quem obedece a toda lei, mas tropeça, erra em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Olha que consciência terrível. Você imaginou? Você está fazendo tudo certinho, de repente você erra num ponto, você se torna culpado de tudo que você fez certo. Então a lei, ela gerava o quê? Um sentimento de insegurança, de medo e de culpa. Ela gerava isso nas pessoas. A graça, ela veio nos dar uma boa consciência para que nós possamos servir a Deus. Por isso que havia muitos escribas fariseus, eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Porque eles falavam, mas não faziam aquilo que falavam. Eles eram hipócritas na sua vida religiosa. Fingiam ser o que não eram. Quando você lê ali em Mateus, no capítulo 23, quando Jesus faz aquele discurso duro, é o discurso mais duro de Jesus com os fariseus hipócritas. Vocês sentam na cadeira de Moisés, né? Mas falam e não fazem aquilo que vocês falam. Por quê? Porque havia naqueles homens uma má consciência, uma consciência de medo, uma consciência de culpa que gera hipocrisia. Então Paulo mostra essa diferença de consciência daqueles que servem a Deus antes de Cristo na velha aliança e depois de Cristo na nova aliança. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, de 9 a 14. De 9 a 14. Isto é uma ilustração para os nossos dias. Ele está falando aqui do tabernáculo, né? Está falando do tabernáculo lá no Velho Testamento e está falando do novo tabernáculo, o céu. E aí ele fala assim, olha, isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Ou seja, os sacrifícios que eram levados não podiam levar aqueles que estavam recebendo ali, né, sendo ali alvo daquele sacrifício, uma consciência limpa. Ele diz assim, olha, eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida, várias cerimônias, purificação com água, que foram impostas até o tempo da reforma, né? O tempo da nova ordem, que é a vinda de Cristo Jesus. Então, todas aquelas ofertas, tudo aquilo que o povo judeu fazia em relação a guardar dias, luas, festas, comidas, bebidas, a forma de vestir, essas coisas, elas não traziam uma boa consciência para aquelas pessoas. Eles faziam aquilo tudo, né? Mas aquilo não trazia uma boa consciência para aqueles que estavam fazendo, obedecendo a todas aquelas regras. Então, hoje em Cristo, nós temos essa boa consciência. Então, assim também nós, amados, hoje nós temos uma boa consciência em relação à palavra, temos uma boa consciência em relação ao nosso procedimento, temos uma boa consciência em relação à nossa posição espiritual em Cristo, temos uma boa consciência em relação à nossa liberdade. Você sabe que é muito difícil nós pensarmos em viver livres em Cristo Jesus. Livres em Cristo Jesus. Isso era muito difícil para o povo naquela época. Porque quando Paulo veio trazendo a mensagem da graça, você imagina, eles viviam debaixo de um regime de normas e de regras. Paulo começa a trazer, fala assim, olha, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você imagina, eles começaram a achar que a coisa está muito fácil.
né? Eles viviam debaixo de todo aquele domínio de regras, de imposições. E aí Paulo fala, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora a lei, ela está dentro dos nossos corações. Dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Então isso foi um choque. As pessoas começaram a viver uma liberdade. Por isso Paulo fala assim no livro de Gálatas, olha, para a liberdade Cristo vos chamou, não vos dobreis de novo a um jugo de escravidão. Ele vos chamou para a liberdade. Então você imagina, no meio de um povo que vivia debaixo de regras, né, de acusações, de apontando os erros, né, aí Paulo chega dizendo uma mensagem sobre liberdade. Que loucura que é essa? Mas ao mesmo tempo Paulo fala assim, olha, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Por que nós não usamos da nossa liberdade para dar ocasião à carne? Porque nós temos uma boa consciência em relação àquilo que somos em Cristo Jesus. Nós temos uma boa consciência em relação ao nosso testemunho, à obediência à palavra de Deus. Então você percebe como é importante nós termos uma consciência pura, sincera e verdadeira em relação a Deus, em relação à vida com Cristo? Eu sei que tem ministérios, amados, muitos ministérios, onde as pessoas não têm uma boa consciência em relação a si mesmo. Né? Tem ministério que acha que eles carregam um encosto, né? Não tem uma coisa dessa aí? Né? Ah, meu irmão, você está com encosto, tem que orar e repreender uma oração de descarrego para tirar esse encosto. Isso é ter uma boa consciência em relação àquilo que você é em Cristo Jesus? De forma nenhuma. Que você é filho, que você é eleito, que você é amado pelo Senhor Jesus, né? Que você é uma nação santa, um sacerdote real, você é povo de propriedade adquirida e exclusiva de Deus. Isso é uma boa consciência. Isso é uma boa consciência. Agora achar, né, que tem uma maldição hereditária sobre a sua vida, que você tem encosto, né, que você sabe, e isso é ter uma má consciência em relação à sua posição espiritual. A quem Cristo te fez, a quem Cristo te tornou. Porque na realidade, hoje que nós somos em Cristo, foi Ele que nos tornou nisso. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim, olha, 1 Coríntios 1, 30. É, porém, por causa dele, Jesus, né, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Então, Cristo nos tornou justos, redimidos e santos. Ele nos tornou. Então você pode dizer isso, diga assim, eu sou justo, diga comigo, eu sou justo, eu sou redimido e eu sou santo. Porque Cristo me tornou dessa forma. Bispo, mas isso não é presunção? Não. É uma boa consciência que você tem em relação a quem você é em Cristo Jesus. Isso faz uma diferença muito grande. De você achar, né, que você está debaixo de maldição, que você tem um encosto, faz uma diferença muito grande, amado. Então Cristo nos tornou, né, para si justiça, redenção e justificação. Ele se fez, né, fez isso em nossas vidas e nós nos tornamos isso em Cristo Jesus. Então, é muito importante nós termos uma boa consciência em relação a Deus, né? A minha forma de pensar a respeito de Deus interfere no meu relacionamento com o Senhor. A forma que eu tenho, a consciência que eu tenho em relação a Deus interfere no meu relacionamento com Ele. É incrível o que eu vou dizer aqui, amados, mas muitos irmãos em Cristo, pessoas crentes, não têm uma boa consciência em relação a Deus. Não têm uma boa consciência em relação a Deus. Pessoas crentes. Porque muitos irmãos em Cristo Jesus veem Deus muitas vezes como um Deus castigador, um Deus severo, um Deus, amados, que castiga, pesa a mão, tira o meu nome do livro da vida, me amaldiçoa. E a pessoa fica com medo, sai da igreja, não ora mais, se sente culpada. Então tem cristãos que têm esse tipo de consciência de um Deus castigador, de um Deus que pesa a mão,
de um Deus que tira o seu nome do livro da vida. Tem muitas pessoas que têm essa consciência. Uma consciência em relação a Deus que não é uma consciência correta. Outros veem Deus como alguém que fica cobrando o tempo todo. Pecador, pague o preço, não coma isso, não vista aquilo, corte o cabelo, não assista a isso. Um Deus que fica cobrando e apontando o seu erro o tempo todo. Existe isso ou não existe, amados? Então a forma que você vê Deus, a sua consciência em relação a quem Deus é, afeta o seu relacionamento com Ele. Você vai achar que Deus é um Deus que fica apontando os nossos erros, que Ele é um censurador, que fica apontando os nossos erros o tempo todo. A Bíblia não fala que ele ia na casa de publicanos, de pecadores. E aí aqueles que não entendiam, que não tinham uma boa consciência, diziam assim, mas olha só, o seu mestre se assenta ali com pecadores, com publicanos. Será que ele não sabe que está se sentando com essas pessoas? Porque tinha uma má consciência em relação a Deus. Então, toda vez que nós temos essa consciência errada, cauterizada, uma má consciência em relação a Deus, né, nós ficamos pensando que o nosso Deus é um Deus que está o tempo todo apontando os nossos erros, querendo ver quando você vai escorregar, olhando o tempo todo o momento que você vai vacilar, para ele poder dizer assim, eu não disse. Aquele Deus castigador, né, que era o Deus ali, que muitos tinham uma ideia. Então tem irmãos que acham que a relação com Deus, conosco, é uma relação de troca. Ou seja, eu tenho de fazer alguma coisa para receber algo em troca. E aí fazem barganha com Deus, fazem campanhas, fazem correntes. Então, como se Deus estivesse em dívida conosco. Diga assim, Deus não está em dívida comigo. Não está em dívida. E nem nós estamos em dívida com Ele, porque Ele nos concedeu graça. Ele nos concedeu a sua graça. Por isso que nós não estamos em dívida com Ele nesse sentido, porque Ele nos concedeu a sua graça, o seu favor imerecido, né? Mas muitas pessoas têm um relacionamento de barganha, de troca com Deus, porque eles têm uma consciência de um Deus que é um Deus que fica fazendo troca. Amados, a Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de você para que você não se glorie. Então não é pelos nossos méritos, não é pelos seus méritos, mas é por graça de Deus. Então nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de troca. Eu faço e o Senhor me abençoa, né? Eu trago e o Senhor me dá de volta. Não. Nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de amor, um relacionamento de pai, de filho e pai. Por isso que quando a gente olha naquele versículo, quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Né? Já viram esse versículo, né? Os discípulos falam, ensina-nos a orar. Será que os judeus não sabiam orar? É claro que sabiam. Faziam orações gigantescas, né? Claro que sabiam orar, mas na realidade eles não sabiam orar como Jesus orava. Porque Jesus disse assim, olha, quando vocês forem orar, vocês digam assim, olha, Pai nosso que estás no céu. O que Jesus está mostrando? Que a oração, ela não tinha que ser uma oração como se estivesse orando a um Deus distante, a um Deus inacessível, mas a oração é a oração a um Deus Pai, a um Deus que você tem acesso, a um Deus que você tem intimidade, a um Deus que você pode dizer assim, olha, Abba, Pai, Paizinho querido. Então o relacionamento dos judeus era um relacionamento com um Deus distante, com um Deus inacessível, né, que você não consegue acessar a esse Deus. Mas quando Jesus, ele ensina a orar, ele diz, olha, orem assim, Pai nosso, Deus está próximo. Você pode estar dizendo, Abba, Pai, Paizinho querido, meu Pai amado, meu Pai bendito. Então, isso tudo, amados, tem a ver com a
consciência. Por que hoje nós oramos assim? Por que hoje, quando a gente adora o Senhor, a gente diz, Pai, amado, Deus meu, né? Porque nós entendemos, nós temos uma boa consciência que o nosso Deus não é um Deus, um déspota, não é um acusador, não é alguém que fica ali apontando os nossos erros, mas é um Deus que nos ama, que mesmo quando nós erramos, amados, Ele está nos ensinando, Ele nos corrige, nos disciplina, para que nós possamos aprender. Isso tudo tem a ver com a nossa consciência. Você serve um Deus que é um Deus Pai, um Deus próximo, um Deus que é um Deus íntimo. Então, o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de troca. Romanos capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim, olha, Deus não é um Deus de barganha, né? Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então, o próprio Abraão, amados, ele foi justificado pela graça, não foi pelas suas obras, não foi pelos seus méritos, não foi pelos seus feitos. Porque se fosse pelos feitos e os méritos de Abraão, o que ele recebeu de Deus seria o quê? Dívida. Eu fiz, Deus, o Senhor me deve. Mas ele foi justificado, não foi pelas suas obras, não foi pelo trabalho que ele fez, não foi pela sua justiça, foi justificado pela graça de Deus, pela sua fé. Pela fé ele foi justificado. Então, nós temos uma boa consciência em relação a Deus. O que nós recebemos de Deus, amados, é fruto da sua graça e não dos nossos méritos. A única coisa que Deus se agrada em mim é da minha fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Foi o que ele fez com Abraão, né? Ele se agradou da fé de Abraão e por isso ele foi justificado pela fé. Então você percebe que a forma que você vê Deus, a consciência que você tem de Deus, de quem Ele é, interfere no seu relacionamento com Ele, gerando muitas vezes medo, culpa, gerando indignidade. A pessoa não se sente digno, né, de estar diante de Deus. Por que hoje, mesmo quando nós erramos, nós pecamos, né, nós não abandonamos a Deus, nós não saímos, né, da igreja? Por quê? Porque nós temos uma consciência que o nosso Deus, Ele é Pai. E todo pai, Ele perdoa. O pai, ele tem um coração perdoador. O pai, ele ama o filho. O pai, ele acolhe o filho mesmo que ele erre. Você sabe que aquela parábola, a parábola que a gente chama do filho pródigo, deveria se chamar o pai, o grande amor do pai. Porque ali, a figura principal é a figura do pai. Não é do filho pródigo, mas é do pai que, apesar de ter sido ali desprezado, ele amou seu filho, recebeu-o, e além de fazer isso, ele concedeu o quê? Fez uma festa para o seu filho, né? Mais do que perdoar, ele abençoou o seu filho naquele momento, com uma festa. Ele celebrou o seu filho naquele momento. Então isso é ter uma boa consciência em relação ao nosso Deus. Sabe que Deus é um Deus que nos ama, que é um Deus que nos acolhe, que é um Deus que quer o nosso bem. Ele disse para Israel: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Esse é o pensamento de Deus a nosso respeito. Ainda que nós estejamos sendo corrigidos, mas o propósito dele a meu respeito e a seu respeito é um propósito de bem e não de mal. Ninguém aqui, né, que tem uma boa consciência vai dizer assim: Deus me abandonou, Deus não é por mim. De forma nenhuma, porque nós sabemos que o nosso Deus, ainda que nós estejamos sendo disciplinados e corrigidos, Ele é um Deus Pai. Nós temos uma boa consciência em relação a Deus, ao seu amor por nós, ao seu amor leal
por nós. Então, queridos, na realidade, Deus, Ele quer que nós tenhamos essa boa consciência da nossa posição, da nossa vida com Ele, na nossa responsabilidade em relação às coisas espirituais. Olha o que Deus fala em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Esse é o relacionamento que Deus, Ele quer que nós tenhamos com Ele, né? A boa consciência em relação ao nosso relacionamento com Ele. Diz assim, olha, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com a água limpa. Então, como que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele? Aproximemo-nos dEle com um coração sincero, plena convicção de fé, o nosso coração purificado de uma má consciência. Então é essa forma que Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Coração purificado de má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. Qual que é essa água pura que nós lavamos no nosso corpo, amados? O batismo nas águas? Não. A palavra de Deus. O único que lava o nosso, sabe, a nossa consciência, o nosso coração, é a palavra de Deus, a água pura da palavra que nos purifica, né? Que vai nos limpando, vai nos santificando. Então Deus quer que nos aproximemos dEle dessa forma. Então, em completa liberdade. Então agora nós temos completa liberdade para nos aproximar do Senhor, com certeza, plena certeza de fé, certeza que Ele nos ouve, que Ele intercede por nós. Por isso, nós podemos nos achegar com ousadia, com coração sincero, como um filho que se aproxima do seu pai, e oferecendo a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, hoje nós temos acesso, hoje nós podemos ter ousadia para chegar diante de Deus, porque somos filhos de Deus. É muito diferente de apenas uma religião, é um relacionamento entre pai e filho, é um relacionamento de alguém que Deus ama, de alguém que se tornou filho de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então essa boa consciência, amados, tem relação também com a nossa posição em Cristo Jesus. Então hoje nós temos acesso e nós temos uma posição que nos foi dada em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, 17, olha só a nossa posição, Romanos 8, 17. E somos filhos, e se somos filhos também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então hoje você sabe que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então diga assim, olha, eu não tenho nenhuma herança maldita. Irmãos, acabe com esse negócio de maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Porque você hoje é herdeiro de Cristo, das promessas, da palavra, da aliança que o Senhor fez com você. Então não existe uma herança maldita sobre a sua vida. Eu sei que tem lugares que você ouve, olha, isso é uma maldição hereditária, porque o seu avô, a sua avó, o seu bisavô lá atrás fez isso. Mas não existe isso. Você hoje em Cristo tem uma herança bendita. Você é filho de Deus. Você não tem uma herança maldita no Senhor. Nós somos filhos amados incondicionais, somos filhos amados por Ele com amor incondicional. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Então essa boa consciência que nós temos em relação àquilo que nós somos, a nossa posição espiritual. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então repita comigo agora para ficar fixado aí na sua consciência. Diga assim, olha, eu sou um filho amado de Deus,
predestinado por Ele, desde antes da fundação do mundo. Eu sou santo em Cristo Jesus. Ele me predestinou para ser filho, conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Essa é a nossa posição em Cristo. 1 João 4,16. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Diga assim: eu confio nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, o Espírito Santo que está em nós, esse Espírito de amor, ele permanece em nós para sempre. Ele não pode sair, ele não pode ser tirado, porque ele permanece em mim para sempre. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou a morada do Espírito Santo de Deus. E o seu amor por mim, ele é incondicional. Incondicional. Ainda que você não esteja amando o Senhor, Ele te ama, né? Ele te ama, Ele te guarda, né? A vontade dEle é sobre a sua vida. Então, quando nós aqui nessa igreja falamos que somos escolhidos de Deus, que somos predestinados em amor, que somos vasos de honra, que nada pode nos separar do amor de Deus, que nós somos a sua imagem e a semelhança, que somos justificados em Cristo, que ninguém pode intentar acusação contra a nossa vida, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, amados. Estamos debaixo da graça. Isso é fruto, sabe de quê? Fruto de uma boa consciência que nós temos em relação à obra de Cristo por nós. Isso é uma boa consciência que nós temos. Bispo, mas isso não é presunção, eu dizer que eu sou isso tudo? Não, é Ele que fez isso por nós. Isso é uma boa consciência, amados. Tem pessoas que acham que isso é presunção, dizer que você é um abençoado, que você é justificado, sabe, que você, que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Isso é o que Deus fez por nós, é a obra de Cristo em nossas vidas. Mas quem não tem uma boa consciência, sabe, ele continua achando que ele é gafanhoto, verme, pó da terra, né? O diabo faz, o diabo acontece, porque ele não tem uma boa consciência em relação a Deus. Vê, irmão, se eu vou falar que eu sou verme, pó da terra, né? Nós somos eleitos, somos amados de Deus, né? Somos predestinados. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você pensar em Deus, Deus já te amava, Ele já te conhecia, Ele já tinha um propósito para a sua vida. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já disse assim: olha, você será um amado meu, que servirá naquele lugar, que terá esse ministério. Antes, meu amado. Isso é saber da sua posição espiritual. É saber que o inimigo, ele não pode te tocar, porque você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Ele não tem poder sobre a sua vida. Então isso não é presunção, isso não é jactância, isso é boa consciência em relação à obra de Cristo em nossa vida. Tem muito crente, amados, que pensa o contrário. Tem muito crente que não consegue conhecer, ter essa consciência daquilo que Deus fez na sua vida. Então tem uma consciência errada, uma consciência de culpa, sabe? Uma consciência de que não é amado eternamente por Deus. Que o pecado pode afastá-lo de Deus, né? Que no final dos tempos, quando Jesus voltar, né? Às vezes eu posso ficar, eu não tenho certeza disso. Isso é uma má consciência. Então a boa consciência mostra que nós somos eleitos, somos amados por Deus e que jamais Ele nos abandonará. Então é a boa consciência também, amados, que não nos deixa abusar da nossa liberdade em Cristo, agindo de maneira desonesta, né? Agindo, dando mau testemunho, mentindo, falando mal dos outros, não respeitando as autoridades. Por que nós respeitamos as autoridades que foram estabelecidas, ainda que sejam contrárias aos nossos princípios? Porque nós temos uma boa consciência.
Como filhos de Deus, nós sabemos que nós precisamos respeitar as autoridades delegadas, né? Abençoá-las, orar por elas, para que elas se convertam. Então é a nossa boa consciência que nos mostra o que convém e o que não convém fazer a nós como filhos de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, porque o camarada está na igreja agora e foi uma lavagem cerebral que fizeram na cabeça dele. Agora ele faz tudo que o pastor fala. É porque eles não entendem o que é ter uma boa consciência. Quem tem uma boa consciência, ele é guiado pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, a respeito da nossa liberdade em Cristo, 1 Coríntios 6, versículo 12 a 14, diz assim, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Até o 14. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus distribuirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Essa é a consciência da nossa liberdade em Cristo. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu vou fazer se aquilo me convém ou se aquilo não convém, se aquilo me edifica ou se aquilo não me edifica. Essa é a boa consciência que nós temos. 1 Coríntios 10, 23 a 24. 10, 23 e 24. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Nem tudo me edifica. Então a minha liberdade, amados, ela está ligada à minha consciência em Cristo Jesus. Nem tudo me edifica. Você sabe que tem pastores que não têm coragem de pregar sobre eleição, sobre salvação eterna e sobre predestinação, sabe por quê? Porque eles têm medo de falar para os irmãos que eles são salvos para sempre, que eles foram escolhidos por Deus, que não foi eles que escolheram a Deus, mas foi Deus que os escolheu. E tem pastores que têm medo de falar isso para os irmãos. Eles têm medo que os irmãos, sabendo disso, se desviem. Que os irmãos, saiam da igreja. Que os irmãos comecem a fazer coisas erradas, porque sabem que agora estão em Cristo, e que em Cristo eles não vão perder a salvação. E aí o pastor não prega, porque tem medo que os irmãos se desviem por saberem da sua posição espiritual. Eu conheço muitos pastores que não pregam a eleição, a predestinação. Inclusive, um pastor, líder do meu ministério antigo, né, não do último ministério, mas o ministério que eu participei, ele tinha essa visão. Ele disse para mim, com todas as letras, Rogério, eu não posso falar dessa mensagem, porque se eu falar dessa mensagem, os fiéis, eles não vão entender. Eles podem, muitas vezes, dar lugar à carne. E aí não vão vir mais na igreja, não querem ter mais compromisso. Olha que loucura, amados, isso. Ou seja, porque não tem uma boa consciência diante de Deus. Há quanto tempo? Há mais de 35 anos, eu prego aqui nessa igreja, falando sobre eleição, predestinação, que salvação não se perde, que uma vez salvo, é salvo para sempre. E os irmãos estão firmes aí para a glória de Deus, né? Por quê? Porque tem uma boa consciência. Não é porque estão ouvindo que são agora livres em Cristo Jesus e agora eu vou fazer da minha vida, eu não vou ter compromisso com nada. Então o que nos faz ter compromisso com Deus, com a sua obra, é a nossa boa consciência que nós temos em relação à obra de Cristo. Aquilo que Ele fez por nós. Então nós somos livres, mas nós fazemos aquilo que edifica, aquilo que convém. É a nossa boa consciência que nos mostra o que convém e o que não convém aos filhos de Deus. É isso, para a glória de Deus. Então, amados, que você possa nessa manhã ter essa boa consciência em relação ao Senhor, à sua igreja, a sua obra, a sua posição espiritual, ao seu testemunho. Tudo isso está relacionado à consciência que você tem em relação a Deus. Uma boa consciência, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo, Senhor, que esteja trazendo luz, Senhor Jesus, dessa mensagem.
a nossa mente, ao nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje, na nova aliança, nós temos essa consciência pura diante do Senhor. Sabemos quem somos, sabemos o nosso chamado, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, da nossa posição espiritual, do nosso testemunho que nós temos em relação a esse mundo, Pai. Tudo isso tem a ver com a nossa consciência em relação a Ti, Pai. Hoje nós temos uma boa consciência também em relação, Senhor, a quem Tu és. Tu és o Deus Pai, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus, Senhor Jesus, que mesmo quando nós estamos sendo corrigidos, o Senhor está, Senhor, demonstrando o Seu amor por nós. O Senhor está querendo nos fazer crescer. O Senhor está dizendo, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, pensamentos agradáveis e não pensamentos de mal. Pai, nós nos aproximamos do Senhor nessa manhã, com inteira certeza de fé, com uma boa consciência, com ousadia, Pai. Hoje nós temos acesso livre ao Senhor. Hoje eu posso dizer junto com meus irmãos, Abba, Pai, Pai querido, Pai amado. Hoje nós podemos, Senhor, dizer que nós temos acesso livre ao Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que separava já não separa mais. Hoje nós podemos nos aproximar do Senhor. Hoje, Senhor Jesus, o Senhor derramou o Seu sangue ali na cruz. E hoje aqui, nós estamos ao redor da mesa para celebrar a morte do Senhor. Ó Deus, e celebrar a ressurreição que nos trouxe vida e vida em abundância. Graças nós Te damos nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa mente, Senhor. Ó Deus, essa boa consciência que nós temos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se você recebeu o seu cálice aí, vem até a frente.